aqui. Seu voto passa por aqui. Muito bom dia, são 10 horas e 1 minuto em Manaus. Hoje eu converso com ele, dando prosseguimento às entrevistas com os candidatos nas eleições 2020 aqui na Laranjeiras FM. Eu converso com ele que é natural de Montenegro, no Rio Grande do Sul, mas vive em Manaus desde os seus 7 anos de idade, tendo nascido no dia 23 de junho de 1964, é casado, advogado e economista, além de parlamentar. Começou a sua vida profissional como vereador, como vendedor ambulante, além de ter trabalhado por muitos anos no Distrito Industrial, nas empresas Sharp, Sânio e Ava Industrial. Formado em Economia pela Universidade do Amazonas, em Direito pela Faculdade Newton Lins e pós-graduado em Gerência Financeira, Empresarial e Metodologia de Ensino Superior do Amazonas. Ele foi professor titular de Economia em 1992 e a 1994 no CIESA e em 2005 nas faculdades Dom Bosco. Desde 1989 ele atua como economista, prestando serviço de consultoria econômica para empresas do Polo Industrial de Manaus. Entre as atividades de participação popular, já presidiu o Conselho Regional de Economia, Amazonas e Roraima, onde foi conselheiro titular. Coordenou o Comitê de Ação e Cidadania contra a Fome, foi fundador do Fórum do Orçamento Público, atuou no Fórum pela Ética na Política, participou de atividades religiosas e pastorais na Paróquia São Francisco, colaborou na Caritas, nas pastorais sociais e no Grito dos Excluídos da Arquidiocese de Manaus. Contribuiu na organização dos Conselhos Municipal e Estadual de Segurança Alimentar e implantação do Fome Zero e Bolsa Família em Manaus. No âmbito político, ele é filiado ao PT desde 1995, além de um colaborador do partido desde sua fundação em 1980. A primeira vez que concorreu ao cargo de vereador foi em 1996, ficando como quarto suplente. Tentou novamente em 2000, ficando como terceiro suplente. Em 2002, concorreu como candidato a deputado estadual, terminando em primeiro suplente. Finalmente, em 2004, elegeu deputado estadual, terminando como segundo suplente. Nas eleições de 2008, conseguiu a reeleição para o cargo de vereador e em 2010 a eleição para deputado estadual, conquistando mais de 38,3 mil votos. Em 2014 foi reeleito deputado estadual com 27.651 votos e em 2016 foi candidato a prefeito de Manaus, ficando na terceira colocação com 113.939 votos. Ele tentou o cargo de governador do Amazonas nas eleições suplementares de 2017, ficando na quarta colocação com 181.257 votos, e o segundo na capital com mais de 152 mil votos. Em 2018, venceu as eleições como deputado federal mais votado do pleito, com 197.270 votos. Eu converso agora com José Ricardo, do PT. Bom dia, candidato. Bom dia, Garcia Júnior. Bom dia a todos aqui da equipe, da Laranjeiras FM e a todo o povo que acompanha aqui essa transmissão. Muito obrigado por sua presença. A gente sabe que é bem difícil, esse momento de campanha, são muitos compromissos. Muito obrigado por sua presença aqui na Laranjeiras FM. Estamos à disposição e uma satisfação realmente estar aqui para conversar sobre as nossas propostas, sobre a nossa caminhada política, para cuidar da cidade de Manaus. Candidato, o senhor carrega um amor muito grande pelo seu partido, o PT, em algum momento isso atrapalhou a sua jornada na campanha política desse ano? Olha, eu estou filiado desde 95, como você bem lembrou aí no nosso histórico, então eu sempre fui do mesmo partido. Eu entendo que a gente tem que fortalecer os partidos políticos no Brasil. Temos muitos partidos são criados às vezes só para eleição, e muitos candidatos, muitos políticos ficam mudando de partido toda hora. Então isso dificulta a população ter uma ideia de quem é de verdade aquela pessoa. Se ela tem alguma ideologia no sentido de ter solução para os problemas, ou ele só está em partidos por oportunismo, por conta de eleições. É o que a gente vê hoje em Manaus, e praticamente todos os candidatos, tirando um ou outro, a maioria dos candidatos são o chamado pula-pula, Ele não valoriza instituição nenhuma. Então eu fico imaginando um desses querendo governar a cidade, se ele não valoriza nenhum partido que ele está lá, que é algo constitucional. Partido é uma instituição garantida pela Constituição.
E todos os países do mundo, né, que têm democracias têm partidos políticos. E a gente tem que levar partido a sério, fortalecer, melhorar, botar para fora quem não presta e fortalecer quem luta. E é o meu caso. Então, estou lá firme, tranquilo e lutando pelo povo, né, que essa é a razão de estar no partido. Mesmo com todo esse tempo no PT, né, o senhor adotou aí uma estratégia de marketing diferente, se distanciou um pouco, né, da sigla do PT, o vermelho já não é mais tão predominante como em outras campanhas, né, isso tudo para disfarçar a rejeição ao seu partido? Existe uma chamada rejeição que, na verdade, sempre existiu, não a rejeição, mas a preocupação que partidos que lutam pela população mais pobre sempre tiveram oposição de partidos que querem deixar tudo como está, né? De políticos de partidos que não querem mudanças. O PT sempre foi esse partido de luta para trabalhar pelos direitos, lutar pelos direitos. As cores é uma coisa, o partido sempre predominou o vermelho. As mulheres no partido já é o lilás, né? Se for LGBT, que o partido, né, preza muito pelos direitos LGBT, já é tudo colorido, né? Tem todas as cores. Então, o problema da cor não é um problema. Então, nessa eleição, nós temos uma aliança com o PSOL, que predomina amarelo, temos com a Rede, né, que predomina bastante o verde também, na questão mais ecológica, mas ali é uma estratégia relacionada à divulgação do nome, né, do Zé Ricardo, do Zé 13 e do Homem da Kombi. Então, o vermelho permanece, mas o povo vai votar no 13, no número, e na pessoa. Então, as cores elas são mais para contribuir na mensagem que a gente quer levar para a população. Então o vermelho continua lá, não vamos jamais renegar os ideais do partido, mas a cor não é um problema. Ela não influencia em absolutamente nada. Não, de jeito nenhum. Sobretudo nesse momento que a gente vive, né, esquerda, direita, que as pessoas não sabem nem direito o que quer dizer isso na prática, né, e os direitistas, aspas, para isso, chamam muito de os vermelhos, né, se atribuindo ao PT, dizendo que a cor da esquerda é vermelha, né? É uma ideia colocada porque o partido que predominou, né, da esquerda e predomina até hoje tem a bandeira vermelha, oficialmente a cor. Então ficou essa ideia. Partidos comunistas também, né, que tem muito forte o vermelho. E outros partidos têm o azul. Então, se o azul, partidos que adotam o azul e fazem coisas erradas e deixam o país numa situação difícil, também é a cor, então influenciou. Mas eu acho que não é o caso, né? Da minha parte, não vejo nenhuma dificuldade. Eu ando também de vermelho, eu ando muito de branco, né? Sempre gostei muito do branco. Nesse momento, bastante o lilás, valorizando as mulheres, porque nós temos uma vice-mulher, então há em todo interesse da gente trabalhar a pauta das mulheres, do direito das mulheres. Nós temos várias propostas, né, na área da saúde das mulheres. Então, se as cores ajudarem, né, todas as cores nos ajudam, porque nós temos pauta para todas as cores, ou seja, para todas as pessoas da nossa cidade. Recentemente, numa entrevista, o senhor disse a seguinte frase, aspas, não tenho nada a ver com o PT, nem sou dirigente, fecha aspas. Isso não soa como uma desculpa para se distanciar de toda essa má fama que o PT conquistou? Na verdade, assim, a expressão minha dentro de um contexto é dizer assim, eu não tenho culpa, como nenhuma pessoa, né, filiada a um partido tem culpa dos erros de outras pessoas, né? Dentro do PT nós temos os acertos e os erros. Acho que não há dúvida que os acertos sempre foram maiores. Por isso que nós temos aí implantado projetos importantes que o PT favoreceu à população, como o Bolsa Família, como os investimentos nas universidades, a ampliação de escolas técnicas que nós tivemos em Manaus e no Amazonas, o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, que nós temos milhares de famílias em Manaus morando em casa própria graças a esses programas aí. Então sempre foi muito positivo isso. E é dessa forma que a gente encara e continuamos o nosso trabalho. Acho que não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. O senhor acredita que essa polarização política ela tem prejudicado a sua campanha de algum modo? Olha, polarização ou embates ou posicionamento em campos diferentes sempre temos, né, na política. A política é um pouco isso. Eu tenho propostas, ideias, um outro adversário de um outro partido tem ideias diferentes, conflitantes. É da democracia. É da democracia. Por isso que temos que tratar dentro da democracia. Eu acho que a eleição é isso, é disputa de ideias, de projetos, de propostas e de práticas também. Eu critico as administrações que nós temos até hoje em Manaus, porque, por exemplo, não tem uma prática de prestar contas, de dar transparência e de participação do povo. Então, eu defendo isso. Eu, como vereador, deputado federal, eu discuto todo ano o orçamento público.
Sempre fui o parlamentar que mais apresentei emendas para o orçamento. Então, agora, como gestor, como prefeito, nós queremos fazer a mesma coisa. Ouvir a população para definir prioridades e também, com isso, a população acompanhar e verificar os gastos públicos. Eu pretendo implantar a prestação de contas todo mês. Como eu faço em cima da minha Kombi, né, no dia a dia, prestando conta do meu trabalho parlamentar, nós queremos agora também, todo mês, prestar conta detalhadamente do gasto público. Então, isso vai ser uma diferença muito grande, uma grande inovação na gestão da cidade de Manaus. E, com certeza, vai nessa economia, nessa coisa de combater desvios, vai sobrar muito dinheiro para investir na cidade do próprio orçamento. Mas como o senhor pretende prestar contas como gestor público? O senhor vai para as ruas de Kombi assim mesmo? Isso não seria populismo? Não, a Kombi é um simbolismo, né? Na verdade, é uma forma de você estar mais próximo da população. Quem fazia isso já era o Praciano, né? Então, o Praciano, ele tinha uma Kombi velha, ele ia no terminal de ônibus, ia na Praça da Matriz para falar dos seus trabalhos, dos seus projetos. Eu fui eleito vereador junto com ele, no último mandato dele de vereador, depois ele foi eleito federal, e ele que me puxou, disse, olha, Zé Ricardo, nós temos que dialogar com o povo. Nós não temos muito espaço nos grandes meios de comunicação, não temos programa de televisão, né? Porque na época tinha muitos políticos com programa de televisão, e aí ele começou a fazer isso. Então, a Kombi é uma prática e tem um significado que o político tem que prestar contas. Tem que falar com o povo, tem que estar presente, não só na época da eleição. Por isso que as pessoas reconhecem o Zé Ricardo, o homem da Kombi, porque vê o ano inteiro, não é só em época da eleição. Então, na prefeitura, nós vamos prestar conta. Se é para em cima da Kombi, podemos até fazer um gesto, mas esse não é a ideia. A ideia é você usar todos os meios que você possa chegar à população. As redes sociais, os meios de comunicação tradicional, né? Todas as parcerias que são necessárias dentro, inclusive, da área de comunicação de uma prefeitura que vai cuidar da publicidade. Mas o foco, nós vamos ter uma controladoria que vai acompanhar todas as ações de secretarias, no sentido de contratos, de licitações, etc., para você sempre consolidar as informações reais e usar os meios que o próprio Tribunal de Contas já propõe há muito tempo. É o tempo real. Você lança as informações diariamente. Diariamente o Tribunal de Contas pode verificar qualquer órgão de fiscalização e principalmente a população. E no final do mês você faz um balanço, detalha tudo para divulgar isso. Então é uma prática nova que vai dar realmente transparência e evitar que dinheiro vá sumir sem ter o olho, né, da população, né? Nos bastidores, muitos especialistas dizem que o senhor pode enfrentar um problema muito grande na sua gestão, que é a intromissão do PT nacional na sua possível gestão. Isso é um risco? Não existe, né? Se você observar as gestões de prefeituras que o PT já administrou, o PT não tem nenhuma ingerência, direção nacional, até mesmo direções locais, a ingerência no dia a dia da gestão não existe isso, né? Você vê prefeituras como o Haddad, que foi um prefeito muito bom lá em São Paulo, e os projetos que ele avançou muito na questão urbana, né? Investimentos sociais também. E não foi o PT Nacional que mandou fazer assim ou daquele jeito lá. Normalmente você ganha eleição com as suas propostas discutidas, debatidas e debatindo inclusive com seus aliados depois, né? Porque você vai ter os aliados que vão estar juntos. Então é uma dinâmica que permanece. Mas não há interferência da direção do partido para dizer como deve ser administrada a cidade de Manaus, né? Tem que ser, a participação é agora, na campanha, com as propostas que nós elaboramos para o plano de governo, que aliás posso lhe dizer seguramente, nós tivemos quase 700 pessoas contribuindo para o nosso plano de governo, mais de 20 grupos de trabalho e mais da metade das pessoas não eram filiadas, eram só pessoas simpatizantes, pessoas inclusive com muita experiência em todas as áreas, contribuindo para dar dicas, sugestões para a administração da cidade. Então, é aberto e a ampla maioria dos que me apoiam não são filiados, né? Filiados é um número pequeno. É a população, é a sociedade que confia em você, confia no Zé Ricardo, no nome da Kombi, e certamente vai votar para a gente ganhar essa eleição, né? E depois de todas essas informações, as fake news, essa disseminação, né, da polarização que enfraqueceu, aspas para isso também, a esquerda de certo modo, a sua jornada ela se tornou mais difícil depois dessa massificação contra o petismo? Não, eu nunca tive assim nenhuma rejeição, né? Aqui e acolá, às vezes alguém ainda critica, né? Por falta de informação.
Porque o que acontece? Quando você começa aí a fazer uma campanha contra uma instituição, um partido, sei lá, qualquer outra, uma igreja, lógico, vai ter muita gente acreditando, né, que parece que a instituição não presta. Se eventualmente alguém errou, tem que pagar pelos seus erros, que faça isso. Mas a instituição continua. A eleição passada, o Partido dos Trabalhadores elegeu a maior bancada federal, lá da Câmara dos Deputados, elegeu o maior número de governadores, o partido, né, elegeu aí 4 governadores que nós temos, elegeu a segunda maior bancada de deputados estaduais em todo o Brasil. Então, mesmo com toda essa campanha contra um partido, que é o PT, não diminuiu, não enfraqueceu, não elegeu o mesmo número de prefeituras. E agora nós temos o dobro de candidaturas à prefeitura e o triplo de candidaturas a vereador nesta eleição, o Partido dos Trabalhadores e os partidos de esquerda, o PSOL, o PCdoB, a Rede. O PSOL é o partido com o maior número de candidaturas de capitais e grandes cidades, só para você ter uma ideia. Então, na verdade, são os partidos que estão muito preocupados com as questões sociais, com o desemprego, com a miséria que está voltando, com a fome que já voltou para Manaus. Por isso que, como prefeito, nós vamos dar atenção a essas famílias que hoje já começam a se enquadrar numa situação de total insegurança alimentar e que a prefeitura não pode cruzar os braços. Nós vamos ajudar essas famílias que já estão numa situação de penúria e, pelo visto, vai aumentar, porque o governo federal vai cortar o auxílio emergencial. Então vai ter muitas famílias, são mais de 800 pessoas em Manaus que vão deixar de receber o auxílio emergencial. Então imagine a dificuldade de tantas famílias. E com o prefeito nós vamos ajudar a minimizar essa situação. Falando agora de Lula livre, o senhor foi muito criticado por empunhar uma plaquinha, né, escrito Lula livre. Foi uma das suas defesas muito grandes lá em Brasília. Isso impactou negativamente nas ruas? Eu sempre defendi o Lula, né, por tudo de bom que ele já fez para o Brasil e para o nosso estado, né? O Lula foi o que mais ajudou também a nossa cidade com os projetos como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, né, todos esses programas sociais. Os investimentos na infraestrutura, aqui nós tivemos na Zona Leste, o sistema de água que nós temos na Zona Leste, o PROAMA, foi com recurso que o Lula liberou. Ele esteve em Manaus, viu o drama da falta de água. Então foi muito importante para ter água na Zona Leste e Zona Norte. Nós temos aí também investimentos nos vários portos, mas aqui a própria ponte, né, uma obra muito grande, Lula e Dilma. Mas isso não é o problema. Defender o Lula é defender a verdade, né? Ele foi perseguido. Acusações sem provas. No Brasil, qualquer pessoa, eu, você, Garcia, qualquer pessoa, se alguém acusar você de alguma coisa, tem que provar. É assim que está no nosso sistema, com provas mesmo contundentes, claras, conforme a legislação. Então é uma injustiça, por isso que defendemos que se cancele esses processos injustos contra o Lula e que esse homem que tanto ajudou o Brasil, o nosso Estado, possa ter a liberdade plena, possa continuar fazendo política, ajudando os trabalhadores, ajudando os mais pobres, ajudando o Brasil. Nos outros países, como é que eles tratam o ex-presidente? Nos Estados Unidos? Todos tratam bem, não importa se ele foi mais ou menos, foi bem, foi ruim, lá há um respeito em relação a ex-presidente. Então tem que ser o mesmo respeito em relação ao Lula, a outros ex-presidentes, cada um dê a sua contribuição, mais certo, mais errado, mas é a instituição, a gente tem que valorizar, porque o que puder ele ajudar o país, nós temos que aproveitar. Portanto, é nesse sentido. Agora, no momento, a gente está na luta para cuidar da cidade de Manaus e queremos implantar projetos que também ajudem a salvar a vida das pessoas e melhorar a economia, gerar emprego, conversar com os empresários, ajudar os microempresários. Eu sou economista, por isso que me preocupo muito com a economia, que é o que interessa nesse momento. Nós temos que gerar renda, oportunidades, trabalho para as pessoas. O que gera o município inteiro, né? Gera receita, gera emprego. O senhor está numa briga muito grande para entrar no segundo turno, né? Segundo as pesquisas eleitorais, que não são tão confiáveis assim. Mas o senhor está nessa briga muito grande, está num páreo muito duro. Caso o senhor não entre, o senhor apoiaria algum candidato? Olha só, eu estou nessa perspectiva realmente de chegarmos no segundo turno. Sempre as pesquisas me colocam por ali, terceiro, agora quarto, por aí. Estou beirando por ali e eu acho que a disputa de nomes deve ficar entre os 4 nomes que estão sendo colocados aí, que as pesquisas apontam, não sei se um quinto nome. Uma característica é que esses nomes que estão aí despontando nas pesquisas, com exceção do meu nome, os demais todos são do mesmo grupo político. Mesmo grupo político. Amazonino está lá com Braga, né, o Ricardo Nicolau, que está junto com Omar Aziz, né, e a família Lins,
Você tem aí o Davi Almeida, né, que está junto com o Paulo Derney, Avelino, e junto com essa turma, todos sempre do mesmo grupo, né, do Zé Melo, todos são o mesmo grupo político, estão há anos aqui em Manaus e aqui no estado. E deixaram a cidade com um sistema de transporte falido, né, os ônibus velhos caindo aos pedaços, deixaram todos os igarapés poluídos, né, você não tem uma política realmente de saneamento, e você deixou metade da cidade sem um atendimento da saúde básica, que é o papel. Então essas pessoas não têm competência e não têm compromisso, não tiveram competência até agora e não têm compromisso realmente com a cidade, né? Tem um carinho, um amor às pessoas. Dificilmente você tem como estar do lado de pessoas assim. Eu estarei chegando no segundo turno e vamos ganhar a eleição para a Prefeitura de Manaus. Eu e a Marclise e todos que querem mudança na cidade de Manaus. Então o senhor não apoiaria nenhum candidato? Eu vou falar isso quando chegar no segundo turno e vamos ver como é que chega lá. Dá para dar uma por hora exclusiva sou agora. eu, né? Por hora sou eu, Garcia. Né? Porque o senhor se torna uma grande vedete, né? Vai ser olhado por todos os candidatos. Eu defendo o voto livre, né? De modo geral, as pessoas votam em mim, porque olha a história, o compromisso, a competência que a gente tem, o trabalho, a dedicação. Inclua aí a honestidade, porque eu não respondo a nenhum processo, nunca me envolvi em nada. Pelo contrário, sempre querendo transparência na questão das ações, gasto público. Portanto, essa é a trajetória. Então, as pessoas vão analisar dessa forma. E, por isso, queremos continuar desse jeito e como administrador. Então, vamos chegar no segundo turno e as pessoas votam livremente. No segundo turno, não é eu que vou dizer em quem deve se votar ou não. Se eu votar em alguém ou não votar, eu não acredito que isso vai influenciar, porque eu prego que cada um decida livremente o voto. Votar em mim ou votar em qualquer outra pessoa, agora, no segundo turno, é uma decisão pessoal. Então, eu estimulo isso. Agora, estimulo a reflexão, analisar bem quem é quem e as consequências. Né? Agora, que candidato o senhor não apoiaria de jeito nenhum? Não, esses candidatos que eu acabei de falar, que é desse mesmo grupo, com essas práticas, com a falta realmente de transparência, que nesse período agora da pandemia, e tem candidatos agora no programa político dizendo que eles ajudaram a salvar vidas, fazer isso e aquilo, mas eles estavam sempre no governo e eles que apoiavam, por exemplo, a ideia de fechar SPAs, fechar CAICs e CAIMs, que atendem idosos e crianças. Esses são os nomes que nunca falaram nada contra os escândalos na área da saúde do Estado, da Operação Maus Caminhos. Aliás, eles são ligados às pessoas envolvidas na Operação Maus Caminhos. Então, essas pessoas, com certeza, da minha parte, não tem por que eu estar junto com ele. Pelo contrário, eu gostaria que ele saísse e a gente tivesse uma grande mudança na cidade de Manaus, né? Na gestão da cidade inteligente, que eu sempre costumo dizer que a cidade inteligente não terminou o quinto ano do fundamental. O que faltou para dar certo, na sua opinião? É que nunca teve a cidade inteligente, né? Foi uma proposta de campanha só da boca para política. fora. Porque falar em cidade inteligente, todos nós podemos falar que você tem que investir na cidade, nas tecnologias, em todas as áreas. Ele chamou de cidade inteligente, então teria que ter ações, né, realmente nesse sentido. Nós não temos ações ligadas ao trânsito, por exemplo, né, que é uma coisa gritante, está cada dia pior, porque você tem que fazer intervenções no sistema viário, na mobilidade urbana, tem que ter, portanto, um plano de mobilidade urbana. E dentro dele você tem que cuidar do trânsito. O trânsito mata muito, há um descontrole. Você tem que investir, inclusive, em pessoas e em tecnologia para administrar o trânsito. Aí entra a questão da inteligência artificial, né, da tecnologia que nós temos, que toda cidade grande adota para você fazer esse tipo de controle, assim como na questão da segurança, né, da vigilância. Somos um polo de tecnologia, né? Nós temos aqui as empresas de tecnologia. Eu defendo um polo mais amplo, tecnológico aqui. Nós temos que ter aqui mais instituições na área tecnológica que usem os recursos de pesquisa e desenvolvimento. Esse é o problema que nós temos. As empresas de Manaus, principalmente informáticas, são obrigadas a investir em P&D, pesquisa e desenvolvimento. E nós estamos lutando há muito tempo para que esse recurso seja investido não só em áreas que interessam diretamente à empresa. Como ela é obrigada a investir, então deveria ser obrigada a investir em vários outros segmentos. E poderia ser, então, setores que interessariam a cidade e o Estado. E nós vamos estar mantendo diálogos com o prefeito nesse sentido, com o governo federal, bancada federal, articulações em Brasília para a legislação favorecer o uso desse recurso para investimento em áreas tecnológicas, na área de pesquisas que envolve produção de novos produtos, né, a partir da matéria-prima regional, mas as parcerias com o poder público, investimentos tecnológicos para gerir a cidade em todas as áreas, controle relacionado à área do transporte,
que hoje a prefeitura não tem. O sistema de transporte, os dados estão nas mãos dos empresários, do sindicato dos empresários, que é uma distorção isso. Então, aí você tem que investir em termos de tecnologia para o controle de todo o sistema de transporte, para tomar decisões, para fazer intervenções. Esse transporte é público, né? O público, principalmente. É uma concessão pública. Então, o poder concedente tem a obrigação de ter o controle, a gestão, e a execução é através de terceiros contratados, que seriam as empresas. Então, tem muito para ser feito nessa área para poder a cidade ser inteligente, como eles falaram. Eu não estou pregando isso como um projeto mirabolante. Eu considero isso como algo necessário a ser feito, né, para você administrar uma cidade. Inclusive, todos os sistemas da prefeitura, de controles, de laudos, de qualquer tipo de resposta a uma demanda de um cidadão ou de uma empresa, de um registro, tudo tem que ser mais rápido, com certo controle. Né? Que nota o senhor daria para a atual gestão? Muito ruim, para mim 5, abaixo de 5, porque muitas promessas, poucas realizações num espaço tão grande de tempo, que é 8 anos. Olha o orçamento de 9 anos atrás, mais ou menos 9 a 10, era de 2 bilhões e um quebradinho. Hoje é de 6 bilhões e 200. Triplicou, mas não triplicou o número de funcionários públicos, das ações da prefeitura, do custeio. Então a pergunta é, o que foi feito com tanto dinheiro ao longo desse tempo? Podia ter expandido o número de escolas novas, no lugar das escolas alugadas, poderia ter investido mais no sistema viário. Agora, no final do governo, tem obras nesse rumo, né, Constantino, Torquato, rumo da Cidade Nova, na área do transporte. Mas não se sabe como isso vai estar inserido num planejamento, né, de uma mobilidade urbana planejada. Então, está torrando 300 milhões de reais emprestados, que vai ficar dívida, em obras aí meio esquisitas. Meio duvidosas, né? Candidato, vou fazer uma pergunta agora, só para a gente encerrar esse bloco de perguntas mais distantes das suas propostas. O senhor é conhecido como o homem da Kombi, né? Quando o senhor vai comprar uma van com ar-condicionado? Pois é, né? Essa história assim de mudar de carro, de modernizar, eu me lembro que eu fui eleito vereador. Aí o pessoal dizia, rapaz, vereador, quando ele é eleito, ele troca logo de carro, bota um carro novo, grande. Eu continuei com o meu carrinho simples, básico, né, como sempre tive. Aí fui eleito deputado estadual. Não, todos os deputados andam com um carro grande. E realmente, lá na Assembleia, eu estava olhando lá, acho que era eu, Luiz Castro, depois ele também tinha um grande lá. Eram poucos deputados, a maioria era um carro grandão. E eu não, eu sempre achei que era um carro normal, básico e tal. E agora, como federal, do mesmo jeito, né? Então, eu não gosto de carro grande, não gosto de ostentação, eu acho isso absurdo. Você é um parlamentar eleito pelo povo, você é um funcionário público, você tem que circular normal. E até nem para chamar atenção, eu uso o carro como instrumento de trabalho. E a Kombi é o nosso instrumento mais de prestação de conta, né? Você está em cima, né? Poder falar com as pessoas, né? Mais distante, num terminal de ônibus. Você não estaria embaixo. Eu comecei, na verdade, embaixo na Kombi, falando na Praça da Matriz, do lado da Kombi. Mas o praciano diz, você tem que subir para dar mais visibilidade. Você tem um alcance maior, você consegue ver melhor, as pessoas também lhe vê falando. Então, por isso que você está ali em cima. Então, eu não pretendo mudar de carro, continuar do mesmo jeito. Eu tenho um carro básico meu, pessoal, e está sendo usado agora a campanha política, mas fora a campanha, no mandato, a Câmara permite que você alugue um carro. Então o meu carro é um carro básico alugado. Todo mundo diz, só você anda com um carro desse tão simples. Não, mas é isso mesmo, é até para não gastar dinheiro público, não esbanjar dinheiro público. E ele é para o trabalho, para trabalhar, e não para ficar passeando por aí e ostentando, né? Pagando de gatinho travado na beleza. Nada disso, não. Não, eu sempre do mesmo jeito, eu acho que a gente tem que tratar corretamente o dinheiro público e você não precisa se mostrar. Se você é um empresário, está rico, quiser comprar um carro, uma extravagância, é uma decisão pessoal, mas você como parlamentar público, primeiro que você tem que dar o exemplo. Nós temos que economizar e reduzindo despesas e tal. E, portanto, é assim que a gente procura fazer. Uma pausa para uma água, então. Eu estou conversando aqui com o candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT, José Ricardo, que é candidato a prefeito nas eleições deste ano. Agora vamos falar de propostas, candidato. No seu plano de governo, o senhor propõe erradicar a pobreza. Isso é possível fazer em 4 anos? Não é objetivo assim. Você tem que ir lá trabalhar para erradicar a pobreza. Nós temos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que a ONU estimula no mundo inteiro, e o Brasil é signatário.
Então, assim, todos os estados e municípios são signatários de uma ideia que nós temos que erradicar a pobreza no mundo e aqui também. Fui para esse objetivo. Claro que eu sozinho, uma administração não vai, mas é um objetivo, você perseguir, combater a fome, né? Você trabalhar para gerar oportunidade de trabalho, de renda, você ter ações de assistência social diretamente para pessoas de rua, migrantes, pessoas mais pobres, pessoas com deficiência, ações para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa idosa, portanto, tanto na saúde como na convivência no seu bairro. Então, tudo está dessa ideia de você trabalhar para erradicar a pobreza, a miséria e a desigualdade, né? Que seria algo mais amplo em termos de definição que nós temos que fazer, que está na Constituição. Está escrito na Constituição isso. Então, todo prefeito tem que lutar para isso, fazer a sua parte. A gente está com um déficit muito grande. Muito grande, claro. Nós temos que trabalhar enfrentando, às vezes, ações simples. Ações simples da prefeitura ajudam. E economizar o dinheiro, né? Nós não podemos aceitar qualquer obra superfaturada. Garcia, encontrei um dia desse um senhor, estava numa comunidade, tinha uma placa lá, uma placa de obra, estavam fazendo lá uma obra, quase 300 mil reais, uma coisa assim. E aí uma pessoa se aproximou e disse: olha, Zé Ricardo, eu sou mestre de obra. E eu já fiz uma obra parecida com essa, assim, desse tamanho e tal, etc., mas custou menos de 100 mil reais, ou próximo de 100 mil reais por aí. Ou seja, ele disse que uma obra daquela ele faria, com tudo certo, tudo legalizado, tudo redondo, em torno de 1/3 do valor que uma placa lá dizia que estava sendo feito. Então, esse é um exemplo que nós temos que pensar na gestão, como fazer contratações com preços bem justo, correto e tal, para você ter o preço melhor possível, contratar, ser feito e pagar. E pagar o fornecedor, pagar aquele que executou. Agora, a gente tem que procurar as empresas pequenas, as médias, que geram muito emprego proporcionalmente. Então, essa é uma ideia que a gente tem para a gestão pública que é necessária a partir do ano que vem. O senhor fala também de desenvolvimento sustentável. Muitos pontos do seu plano de governo falam de desenvolvimento sustentável. Na prática, o que seria isso? Olha só, nós temos, sempre se diz que o polo industrial, ele é um polo de indústrias que não tem grandes impactos ambientais, né? Que ajudou a preservar a floresta. Indústria 4.0. Sempre se fala disso, né? Claro, nós temos que continuar exigindo a questão, por exemplo, qualquer empreendimento, você minimizar os impactos, você não aceitar, por exemplo, que não se faça o tratamento de esgoto. O polo industrial é exigido, mas você tem muitos empreendimentos, você tem muito comércio, você tem muita atividade ao longo dos igarapés, que isso não é tratado com seriedade. Tem que ter uma política ambiental nesse sentido. Eu coloquei no plano que nós vamos estar trabalhando também essa recuperação dos igarapés. Nós temos que cuidar desde as nascentes. Teve o Prosamin do Estado, né? Mas a parte que envolve desde as nascentes, e aí a partir dali fazer um trabalho forte. Educação ambiental com a população, ações cobrando inclusive a empresa de água e esgoto que faça o investimento para a questão da coleta do esgoto e tratamento. E com isso a gente vai estar contribuindo para reduzir essa poluição destinada que vai para os igarapés e daí para o Rio Negro. Junto com isso, as ações ligadas à política de resíduo sólido. Uma coisa puxa a outra. Nós temos que dar um tratamento adequado em relação ao lixo, né, o resíduo sólido. Começa com a coleta seletiva. Vamos implantar a coleta seletiva. Vamos estar gradativamente, bairro por bairro, começar a organizar, porque com isso, assim, a gente diminui o gasto da prefeitura nessa coleta e no despejo lá no aterro. Uns 200 bilhões de reais por ano que se paga para as duas empresas recolher e jogar, sem aproveitar nada. Então, se você diminui essa quantidade, que você vai trabalhar reciclagem, a prefeitura economiza. E esse recurso eu destino para o bairro para cuidar das ruas, cuidar melhor da iluminação, cuidar, de modo geral, da drenagem de água de chuva, que é parte do processo também de saneamento básico. Na economia, uma agência de fomento municipal seria uma solução para o microempreendedor? Fundamental. Por isso que eu estou defendendo isso. Que tem duas funções, basicamente. Não é uma secretaria, não é ser cabide de emprego, é para você ter um corpo técnico de especialistas, de gente que entenda, para elaborar, primeiro, projetos para buscar recursos para a prefeitura. Né? Aí as parcerias, governo federal, internacional. Então você tem que elaborar projetos. Você vai atrás de recursos,
Você tem que elaborar projetos para tudo, para mobilidade, para saneamento, para investimentos, para educação, para saúde, etc. Elaborar projetos para ir atrás. Tem muitos organismos estrangeiros com muita disponibilidade de recursos a juros baixos, por isso que a prefeitura consegue emprestar recurso com uma certa facilidade. E o próprio governo do estado, que há essa disponibilidade. Quando não, é no próprio Brasil, através dos bancos de fomento. Mas só que, desde o ano passado, isso foi muito reduzido. O governo federal disponibiliza pouco recurso, por exemplo, para moradia, para saneamento, e a própria mobilidade, que seria o sistema de transporte. E a segunda função da agência é trabalhar projetos também, mas seria na linha de captação de investimentos para cá. Aí sim, a iniciativa privada. É a prefeitura ir atrás, promover a cidade, participar de eventos, de feiras nacionais, estrangeiros, tudo para mostrar que Manaus é um lugar que vale a pena investir. Um foco grande no turismo, um outro foco muito forte na parte de produção de alimentos, que a gente pode ser grande produtor de pescado, por exemplo, com investimentos de empresas interessadas. Então é uma parte para tentar atrair empresas para vir para Manaus, de pequeno porte, de grande porte, de vários segmentos. Então essa é a função da agência de desenvolvimento, que tem cidades, como São Paulo tem uma agência que cuida disso, que vai atrás. É o que nós vamos fazer também. Quais seriam os outros estímulos às atividades econômicas dentro de um possível governo do senhor? Olha, nós queremos dar uma atenção quanto ao abastecimento, portanto, a produção de alimentos a partir da agricultura familiar. Temos aí quase 40 mil agricultores só no município de Manaus, e a reclamação, no geral, é o problema de escoamento, de apoio técnico, mas escoamento à produção, de espaços para venda. Nós temos inúmeras feiras e mercados de Manaus que estão pouco utilizados, alguns até abandonados. Ali no Coroado você vê aquela imensidão daquela feira do Coroado, gigantesca e pouco utilizado. Então nós vamos implantar a feira da agricultura familiar. Então com isso você tem como ofertar mais produtos, preço melhor, e os próprios produtores melhorar a sua renda. E claro, revitalizando todas as feiras e mercado, você está melhorando também as condições dos feirantes e da população que a utiliza. A outra está relacionado a apoio às micro e pequenas empresas. A prefeitura tem que apostar tudo no sentido de garantir fornecedores de pequenas empresas, de preferência, para tudo, para as compras públicas aí. A prefeitura tem como tocar muitas obras, pequenas obras. Eu coloquei no plano de governo tocar obras nos bairros já no primeiro ano. Pequenas, começa com as pequenas, reparos, uma ampliação, uma pequena construção. Isso ativa também a economia, gera muito emprego. Tem a preparação também para a mão de obra, principalmente os jovens, temos aí preparando o futuro, é um elenco enorme de ações, que envolve bolsas também, mas que envolve estágios, que envolve primeiro emprego, que envolve capacitação e preparação de jovens em vários cursos para poder se inserir no mercado de trabalho. E tem aquela parte da formalização das empresas, os autônomos, né, que é muita gente agora trabalhando como autônomo, como ambulante, mas que há um interesse de se organizando, então a prefeitura tem que entrar em cheio nesse sentido, além de estimular muito cooperativas e a economia solidária, que são essas ações menores, mas muito presente dos bairros, a própria comunidade produzindo alguma coisa coletivamente e podendo ter um espaço para vender os seus produtos. Portanto, são várias ações, todas estão no plano de governo. Temos bastante detalhamento das ações possíveis, verdadeiras, que dá para tocar como prefeitura. Na saúde, qual a sua proposta para reduzir a escassez de atendimento e de remédios no setor básico? Dos remédios, de exames e de atendimentos, porque segundo a própria prefeitura, dos dados oficiais, diz que só atinge 53% da população ou da cidade em relação à atenção básica. Então, precisamos ampliar os postos de saúde, unidade básica de saúde. Tem muitas UBSs que você pode ampliar as equipes. Uma coisa é a estrutura física. Não tem mais essa história de casinha do médico da família. O Ministério da Saúde, isso já mudou há vários anos. Então, você não constrói mais aquela casinha. Você tem que construir uma unidade básica de saúde, que tem uma estrutura maior e que pode comportar 2, 3, até 4 equipes completas, onde tem médico, onde você tem dentista, onde você tem, pode ter pediatra, ginecologista, onde você tem técnicos, auxiliares, enfermeiro. Então, tem uma equipe completa. Eu pretendo ir, ano a ano, ampliando
as equipes e também fisicamente muitos bairros têm que construir mais UBS. Eu não sei se em 4 anos eu vou conseguir atender 100%, mas esse vai ser o objetivo. Esse é o objetivo, porque não dá. A pessoa mora num bairro de atendimento em uma UBS. As mulheres são as maiores vítimas de toda essa situação, eu diria, de descaso na área da saúde municipal. Que o prefeito, esses 8 anos, e o amazonino antes 4 anos, boto 12 anos, pouco investiram na expansão da atenção básica. Esse é o problema também. Então, as mulheres são vítimas porque são elas que levam seu filho para procurar um pediatra e não consegue. A maioria das vezes é a mãe, a mulher que leva o seu pai, o seu avô para procurar também o atendimento, que vai atrás dos medicamentos. Também é a mulher que vai atrás de exames para o seu atendimento na saúde. E nós temos 23 mulheres que morrem por mês por conta de câncer de colo de útero, dito pelo diretor do SECOM, que participou de um grupo de trabalho e disse: olha, Zé Ricardo, dê prioridade à saúde das mulheres, veja a questão dos exames, a vacinação das mulheres jovens contra HPV, que você vai evitar boa parte dessas mortes futuras aí. Então é uma área que a gente vai dar muita atenção, com um grande centro de referência, uma central de exames, mas é a saúde básica, que é o papel do município. O Estado cuida já dos hospitais, já especializado, internações, né, cirurgias, mas o município, nós temos que expandir isso para todos os bairros. Até para que quando chegue na rede estadual, não afogue também, né, esse sistema. Falou certinho, Garcia, o que o diretor do SECOM falou. Ele disse: olha, Zé Ricardo, quando chega aqui uma mulher, ou qualquer pessoa aqui com câncer, é sinal de que falhou aqui toda a sequência de obrigações que começa no município. Então ele deu o exemplo do colo de útero, mas também de mama, né, de câncer de mama, mas colo de útero, porque ele disse que é 100% evitável, desde que a ação básica funcione e não precise chegar lá no hospital, que é um custo grande para todo mundo, e para a família, para a pessoa, e no final até a morte, né, que é o pior. Então tudo isso você pode minimizar, reduzir de gastos na saúde especializada, se a atenção básica, a saúde básica funcionar melhor. Eu fui fazer uma visita na maternidade Ana Braga, não agora, mas foi um tempo atrás, junto com o ex-vereador Valdemir José, e lá todas as UTIs pediátricas estavam ocupadas, eram 30. E aí a médica intensivista estava me dizendo: olha, Zé Ricardo, aqui 70% dessas crianças não precisariam estar aqui. Se tivesse o acompanhamento, o pré-natal das mães e tal, das crianças e tal, para evitar que tivesse uma série de complicações na hora do parto. Que, aliás, Amazonas é um dos estados que tem um índice altíssimo de mortes de mulheres no parto. Então, eu poderia estar evitando. E o custo de uma criança ficar numa UTI é enorme. Claro que dinheiro para salvar uma vida a gente nem contaria, mas evitaria as mortes, esse custo todo, e a alegria da mãe, né, ter o seu filho nascendo com toda a saúde e tudo mais. Isso tudo é atenção básica. Então, esse é o foco de preocupação que o Zé Ricardo Hemaclise, o Zé 13, o homem da Kombi, vai estar dando atenção especial. Na área da educação, o senhor pretende fazer uma dobradinha ali de educação e segurança. Como vai funcionar isso na prática? Olha só, em relação à segurança, a prefeitura ela tem que estar se preocupando em como ajudar a melhorar a segurança da cidade. Não tem nenhum ampliar o seu contingente, valorizar e ter uma presença da guarda e mais estruturas públicas e espaços públicos, para ela ajudar a coibir, inibir ações de vandalismo, eventuais atos também criminosos. Mas tem que, na escola, por exemplo, tem que ter uma guarda municipal, tem que ter um porteiro, tem que ter alguém para cuidar da segurança. Eu visito as escolas e boa parte das escolas municipais não tem ninguém para cuidar ali, não tem segurança. Então, no mínimo, a guarda municipal para contribuir. Também no entorno da escola, devido à questão das drogas e muita violência, também tem que ver aquela história da cidade inteligente, né, das câmeras, tem que ter um sistema também de prevenção, de atenção no entorno de uma escola. Então, é a segurança na escola. Agora, é claro, uma escola segura também é uma escola boa, com toda a estrutura preparada. Como é que você pode dizer uma escola boa quando não tem quadra, não tem auditório, não tem um refeitório, não tem uma biblioteca decente, não tem internet, e não se paga direito à merendeira, e falta funcionários administrativos para cuidar até da limpeza, e não valoriza os professores, e a criança falta e não tem assistente social para acompanhar, muitos problemas, e aí não tem psicólogo. Então eu defendo que tenha uma equipe completa, psicólogo, assistente social, nutricionista, além de pedagogo, professores, todos os administrativos necessários.
Então, isso é uma escola boa, segura. Eu já fui em escola militar, fui lá para visitar, conhecer. Lá tem muita gente, desde a entrada que tem segurança, final de semana tem segurança na escola, lá dentro o menino não anda para lá e para cá e tal, mas tem gente para cuidar. Eu quero que toda escola pública seja uma boa escola, não nem precisa ser militar. Tem que ser uma escola que tem gente para cuidar de tudo e de todos que estão lá estudando e trabalhando. Portanto, esse é o foco que a gente vai dar atenção, porque nós precisamos construir novas escolas. É muito prédio velho, alugado, sem condições. O senhor falou agora há pouco da Guarda Municipal. O senhor pretende fazer uma parceria com o governo do Estado, caso seja eleito, para incorporar a Guarda Municipal ao sistema de segurança? Olha, na verdade, constitucionalmente, a Guarda Municipal ela é uma estrutura administrativa do município. Ele não tem esse caráter de polícia tradicional, né? que é a estrutura do Estado, e você tem a polícia ostensiva, preventiva, que é a polícia militar, e a polícia investigativa, judiciária, que é aquela que vai depois verificar um crime ocorrido, né, para encontrar os culpados. Essa é a estrutura do Estado, onde os policiais são contratados, concursos públicos, são preparados, inclusive, para estarem armados, fazer enfrentamento, etc. e tal. A Guarda Municipal tem outra função. Ela contribui com a segurança na medida em que ela ajuda, estando presente nesses ambientes variados, públicos, a inibir ações de orientação. E, claro, a parceria ela acontece quando a prefeitura está dialogando com a polícia. Aí vem a história da inteligência de novo, a rapidez que você pode acionar a polícia, cuidar das ruas. Como é que a polícia pode entrar numa rua que não tem iluminação, que não tem, é uma buraqueira geral? Como é que a polícia vai circular num bairro se a prefeitura não cuida do bairro? Então nós vamos cuidar do bairro, a polícia poder circular. E mais, a prefeitura pode pensar que em muitos locais e bairros criar espaço, diria assim, ponto de apoio à polícia. A polícia tem que ficar em algum lugar e tem que ter agilidade para circular. Então a prefeitura pode ser parceira dessa forma. E não incorporação de guarda e tal, porque isso teria que ter uma mudança na Constituição e não há necessidade, não é essa a ideia. Na mobilidade urbana, agora, o que seria necessário? Seria necessário, na verdade, elaborar um novo plano diretor? O plano diretor tem que ser revisto. Isso nós colocamos no plano de governo, isso foi bem discutido por vários profissionais, especialistas, né, que participaram aqui da discussão, tanto da mobilidade urbana como a questão, de modo geral, a questão urbana, ambiental e saneamento. As coisas estavam muito próximas, inclusive na questão da moradia, né, fizemos uma boa discussão, mas nós temos que ter um plano diretor que pense a cidade, que não para de crescer, pense nas ocupações de muitas áreas que poderiam ser transformadas em espaço de moradia e comercial. Nós temos que ter uma política de moradia, não tem jeito. Está aí as ocupações. Acabou Minha Casa Minha Vida para os mais pobres, lamentavelmente. Por isso que hoje você tem construção de casas, apartamentos, para quem tem uma renda, no mínimo, acima de 3 salários mínimos. Abaixo é mais difícil. Alguém que ganha até um salário mínimo, é impossível hoje encontrar um imóvel, algum empreendimento para comprar uma casa ou até mesmo um terreno. Então a prefeitura tem que pensar em alternativas. A prefeitura tem pouca terra, mas pode trabalhar muita parceria com a própria Suframa, que tem muita terra, buscar loteamentos, quem sabe urbanizar, e essa é uma das ideias, né? Lotes urbanos, trabalhar áreas hoje de declives, assim, que pode ser aproveitado em obras de engenharia e, portanto, transformar algum espaço de moradia também e comercial, como eu já tinha mencionado. Então, nós temos uma série de ideias, de propostas discutidas por especialistas. Isso passa por uma adequação do plano diretor a essas necessidades. E Manaus cresce, a Zona Norte e Oeste principalmente. Então, aí tem que pensar a mobilidade também dentro dessa ideia do plano diretor da cidade. O transporte hidroviário ele se torna cada dia uma opção melhor, né, para transporte público, mas nenhum candidato que defende essa modalidade, né, de transporte falam sobre como vão manter os rios e igarapés, os córregos limpos para a trafegabilidade desse transporte. O senhor tem alguma proposta nesse sentido? Pois é. Alguém já falou que nós poderíamos até utilizar os igarapés como meio de transporte. O igarapé do Mindu atravessa a cidade. Claro que não tem volume de água, não teria capacidade para isso. Nós temos que cuidar dos igarapés, tornando a água limpa, né, não tendo mais essa poluição,
fazendo toda uma série de intervenções para ter áreas verdes no entorno e tal. Isso é algo bonito, preservado, bonito e que, portanto, vai ajudar a cidade. Mas o transporte hidroviário que se pensa, e desde que eu me entendo de candidato, todos os candidatos sempre defenderam isso, que tivesse rotas, né, de transporte hidroviário na orla de Manaus, ligando vários pontos da cidade, desde lá do Encontro das Águas até a região do Tarumã. Acho que vários candidatos estão falando isso. Eu também, eu já coloquei no plano de governo. Praciano já defendia muito isso na época, como parlamentar federal, vereador e também foi candidato a prefeito. E eu defendo, eu acho que temos que implantar, pode contribuir no transporte para populações desses bairros, dessa região e deslocamento para outra, como também o próprio turismo, né? Todo mundo fala que seria... Só que a poluição na orla é muito grande. Então, se a gente não cuidar dos igarapés, vai ser sempre um retrato horroroso e ruim para todo mundo, para quem mora aqui e para quem vem visitar a nossa cidade. Mas eu acho que tem que ter uma linha de transporte hidroviário fazendo essa ligação de vários bairros que estão na orla da cidade, do Rio Negro. Outro grande ponto de grande polêmica, né, são as ciclovias ou ciclofaixas, que Manaus é um exemplo de como não fazê-las. Qual a sua proposta nesse sentido? Olha, eu participei há 2 semanas atrás de uma bicicletada, né, numa caminhada de bicicletas, né, eu subi numa bicicleta, eu e a Marclise, lá na Compensa, né, demos um giro lá mais simbólico e recebemos um documento, né, de grupos, né, que defendem, né, o ciclismo e, portanto, as ciclovias e o transporte através de bicicleta. Então, o Pedala Manaus, né, que é um desses movimentos da sociedade civil, e entregaram para mim, não sei se entregaram para outros candidatos, propostas para avaliar bem a possibilidade de Manaus começar a valorizar mais o transporte através de ciclovias, ciclofaixas, e tem que ser uma política pública. Então, grandes cidades já adotaram. Aqui em Manaus, a prefeitura andou pintando, né, várias vias lá, tentando segregar ali e criar um espaço. Muitos desses lugares criticados por quem pratica já o ciclismo e esse transporte, por não ser bem estudado e se tornar muito perigoso. Então, nós queremos sim tratar isso. Eu não estou colocando quantos quilômetros eu vou fazer, porque eu acho que isso é o tipo de promessa que o povo está cansado. Vai fazer tantos quilômetros, eu vou fazer tanta quantidade. Porque passa por um estudo. Isso não é verdadeiro, você tem que fazer estudos. Eu participei de um debate um tempo atrás, onde vieram pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, não me lembro a outra cidade, com as experiências de implantação de ciclovias nessas grandes cidades, para a gente avaliar como poderia ser Manaus. Então, eu pretendo fazer, sim, reunir os especialistas, a gente estudar, e sim, eu defendo que a gente possa começar. Vamos começar, mas uma coisa bem feita, bem segura, e estimulando as pessoas a se utilizar desse meio, porque é mais saudável, tem uma série de vantagens aí. Mas tem que ser uma coisa muito pé no chão, verdadeira, e não um chute qualquer aí. Muito bem, então eu conversei hoje aqui com o candidato do PT, José Ricardo, que é candidato nas eleições desse ano à Prefeitura de Manaus. Muito obrigado, candidato, por sua participação hoje aqui. Garcia Júnior, eu que agradeço a oportunidade, a toda a equipe aqui, Laranjeiras FM. Estamos à disposição e aproveito para pedir o voto, né? Esse ano, eu queria dizer para as pessoas também, eu sou economista, sou advogado, fui vereador, deputado estadual e federal, então eu me preparei para ser prefeito da cidade de Manaus. Nós estamos junto com a Marclise, que é a nossa vice, né, uma assistente social, professora, pessoa que conhece também a cidade, a periferia, uma mulher, né, com uma pauta forte das mulheres, que representam mais da metade da população. E, portanto, pedimos o apoio, pedimos o voto. Vai ter mulher na prefeitura, vai ter vice trabalhando de verdade, né, não como alguns vices que somem, né, e brigam e esquecem a cidade. Portanto, esse ano é o Zé Ricardo Marclise, é o Zé 13, é o homem da Kombi. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato, por sua participação. A Laranjeiras FM agradece toda a audiência e nós estaremos aqui amanhã com mais entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições 2020. Laranjeiras FM, eleições 2020, o seu voto passa por aqui. Na Laranjeiras FM.